que a instituição abre as portas para o profissional psi. Toda vez que a gente fez, ao longo desse tempo aí de percurso de pesquisa e de assistência e ensino nas instituições, toda vez que a gente fez uma análise de demandas e a gente reflete sobre esses resultados das análises de demandas das equipes endereçadas a serviços de psicologia, a gente fazendo uma reflexão crítica a respeito dessas demandas a nós dirigidas, a gente percebe, nos diversos hospitais, não só nos nossos trabalhos, não só nos hospitais que a gente atua, mas nos diversos trabalhos, a gente percebe que essas demandas, elas decorrem quase sempre, na imensa maioria das vezes, das dificuldades que as equipes têm no manejo do sofrimento. Toda vez que aparece o sofrimento numa situação institucional, toda vez que o profissional de saúde se encontra em dificuldade de manejar aquilo que a gente chama também de aspectos da subjetividade ou manifestações de angústia, enfim, seja do paciente, seja do familiar, seja do próprio profissional de saúde, os profissionais de saúde, então, frente a essa dificuldade de manejo de sofrimento, de manejar o sofrimento, de tratar do sofrimento, seja dos pacientes, sejam deles próprios, convocam a figura do psicólogo e demandam a nossa presença. Eu acho que esses dados de pesquisa, que talvez coincida com a observação cotidiana de boa parte de vocês, eu penso que, de fato, é por causa do sofrimento que nós somos chamados. Ou, para ser mais exata, é por causa da dificuldade dos profissionais de saúde no manejo do sofrimento que as demandas são a nós endereçadas. Então isso me permitiria, assim, quase como uma dedução lógica, dizer que o que justifica a nossa presença numa instituição de saúde é, talvez, antes de tudo, a presença do sofrimento. Acho que se as equipes tivessem facilidade de manejar o sofrimento, não teríamos espaço para trabalhar, né. Então essa é uma primeira colocação que revela o lugar de centralidade da ideia de sofrimento nessa interface da psicanálise com a psicologia hospitalar. Então, se o sofrimento é o que justifica a nossa presença na instituição, então está justificado também o estudo mais aprofundado, a relevância do estudo sobre o que é sofrimento. Qual é a pertinência e a relevância do conceito de sofrimento para que nós, psicólogos, possamos sustentar aquilo que nós temos chamado, na nossa linha de pesquisa, de experiência do cuidado em psicanálise nas instituições de saúde. Acho que essa é uma coisa importante, né? Eu própria tenho um projeto de pesquisa financiado pelo CNPq, que tem esse título, A Experiência do Cuidado em Psicanálise nas Instituições de Saúde. O que é cuidar, segundo um psicanalista? Qual a relação disso com o conceito de sofrimento? E eu vou propor aqui, já que essa conferência se dedica a esse tema, que a gente, então, se aproxime de algum esclarecimento a respeito do sofrimento enquanto categoria conceitual. E adianto para vocês que o psicólogo hospitalar que se inspira, ou que se orienta, ou que se guia pelo aparato teórico da psicanálise, ele vai precisar pensar na experiência do cuidado
no hospital em 3 vertentes. Então vamos lá no esqueminha meio aula, tá bom, gente? Para organizar o raciocínio de vocês essa hora da noite. Primeira vertente, vamos falar de sofrimento ou experiência de cuidado na vertente clínica. Segundo, na vertente institucional. Terceiro, na vertente da formação dos profissionais de saúde. Então, eu vou propor, a partir de agora, que nossa conversa permita que vocês pensem no que eu vou falar nessas 3 vertentes. Eu estou chamando de vertente clínica o trabalho do psicólogo com pacientes e familiares, o trabalho clínico, né, gente? Por vertente clínica, entenda-se, então, a experiência do cuidado em psicanálise por meio do trabalho clínico na abordagem do sofrimento de pacientes e familiares, tá? Por vertente institucional, eu peço a vocês que entendam a experiência do cuidado em psicanálise por meio do trabalho do profissional psicólogo ou psicanalista na interlocução interdisciplinar, portanto, no contato dele com os outros profissionais de saúde. A exemplo disso, como é que se cuida de um caso clínico, cujo tema central é o sofrimento, numa reunião de equipe. Como é que se cuida de um caso clínico, cujo tema central é o sofrimento, num relatório em prontuário? Tudo que diz respeito ao trabalho do psicólogo na interface com outros discursos, a gente está chamando de vertente institucional. Então, podemos cuidar do sofrimento na vertente clínica, devemos cuidar do sofrimento na vertente institucional e devemos ainda, se tivermos essa tarefa, cuidar do sofrimento na vertente da formação dos profissionais de saúde. Entenda-se por isso o cuidado por meio do ensino da psicanálise na formação de outros profissionais de saúde, não só os psicólogos, tá? Qual é a nossa contribuição enquanto psicanalistas para a formação de profissionais da saúde e sua atuação qualificada diante do sofrimento? Então, tem 3 coisas diferentes que cabem a um mesmo profissional, que somos nós. Vamos cuidar do sofrimento de pacientes adoecidos e seus familiares na vertente clínica, vamos cuidar do sofrimento na vertente interdisciplinar, institucional, e vamos qualificar pessoas que não são nem psicólogos, nem psicanalistas, para se colocarem diante de uma situação de sofrimento com menos dificuldade, tá? Isso é o que eu estou chamando de vertente da formação dos profissionais de saúde. O que que a gente espera desse projeto? Que projeto, Lívia? Esse projeto chamado Experiência do Cuidado em Psicanálise na Instituição de Saúde, que abarca essas 3 vertentes. O que a gente espera é que os profissionais que fazem parte desse projeto e aqueles que não fazem parte desse projeto, mas tomam o que a gente tem feito como referência, o que a gente espera é que, por meio da consideração do sofrimento como uma categoria conceitual nessas 3 vertentes, a gente consiga algumas coisas. Vamos lá, que coisas? 1, que a gente consiga analisar
quais são os problemas concernentes à instituição na qual a gente trabalha, que podem se resolver a partir da nossa intervenção. Quais problemas? Que tipo de problemas? Vocês entenderam? Assim, que ao final a gente seja capaz, né, pensando também no psicólogo, gente, como um gestor de serviço. Quais são os problemas que aquele serviço de psicologia entende como área de atuação? E nisso é importante também a gente dizer que quando a gente faz o mapeamento dos problemas que são nosso alvo de atuação, a gente, ao mesmo tempo, está fazendo um mapeamento dos problemas que não são nosso alvo de atuação. Eu vejo, muitos psicólogos, muitos hospitalares, se perderem nisso, acreditando, por alguma espécie, assim, de ataque onipotente, às vezes, de que pode ou deve resolver todos os problemas que chegarem para ele. Isso não é verdade, isso requer, interlocução com os que já têm mais experiência, para que essa pessoa não se desespere, para que essa pessoa não entre numa situação bastante comum, que eu tenho acompanhado bem de perto os colegas da psicologia hospitalar, e muitas vezes os colegas têm tido, assim, um forte sentimento de impotência, quando eles estão diante de situações impossíveis. Não é para ficar impotente diante do impossível. O impossível é impossível, o impotente a gente só deve ficar quando pode alguma coisa e não está conseguindo. Quando teoricamente alguma coisa é possível. Diante do impossível não tem como a gente ficar impotente. Então, esse é um problema que eu estou compartilhando aqui com vocês, gente, nessa conferência, porque boa parte das pessoas que chegam para a gente, para a supervisão, muitas vezes os colegas psicólogos hospitalares estão em sofrimento, eles próprios chegam na supervisão em sofrimento, e a gente tem que cuidar desse sofrimento do colega que está em supervisão. Eu não estou falando de análise disso, estou falando de supervisão. A supervisão é um dispositivo que cuida também de sofrimento, porque ele confunde uma impossibilidade com impotência pessoal, né. Eu ouvi esses dias uma colega muito competente, muito nova, uma pessoa nova, mas muito competente, muito capaz, se sentir super angustiada, me dizendo que achava que estava vivendo a síndrome do impostor, porque o hospital estava esperando dela A, B e C, e ela sabia que não podia fazer, né. Enfim. Bom, voltando, o que eu estava dizendo, o que se espera, com esse projeto, o que se espera é, que a gente possa mapear quais são os problemas da instituição concernentes ao nosso campo, que podem se resolver a partir da nossa intervenção ou da nossa pesquisa também. 2, quais são os defeitos do nosso trabalho? Isso é uma coisa extremamente importante, e é importante a gente falar disso no conselho aqui, no conselho. Os psicólogos hospitalares, do meu ponto de vista, têm se ocupado pouco daquilo que a gente chama de efeitos, ou alguns gestores chamam de resultados. Nosso trabalho tem efeito, gente. Nosso trabalho resulta em algo. Não é um trabalho que fica sem consequência. Mas eu vejo que os psicólogos falam muito pouco dos efeitos do seu trabalho.
Então, estou colocando para vocês aquilo que eu acho que é problema para a categoria de psicólogos hospitalares. Por que que a gente fala tão pouco dos efeitos? Será que a gente não está preocupada com resultados? Será que a gente não acredita nos meios para alcançar os resultados? O que será que está acontecendo? 3. Então, primeiro, mapear problemas possíveis de serem abordados. 2, quais são os efeitos do nosso trabalho. 3, por quais razões o nosso trabalho interessa à instituição de saúde? Por quais razões? Essa reflexão é pouco feita, é pouco feita, ou é feita de modo superficial. Eu sei disso porque eu tenho, a Kelly e outras colegas conhecem bem o meu percurso, a gente tem, acompanhado bem de perto o trabalho de várias equipes de psicólogos, e muitas vezes quando eu faço essa pergunta, por qual razão, a instituição mantém a gente, mantém vocês, essa pergunta que eu faço, essa é uma pergunta que as pessoas estranham, né, e as pessoas tendem a me responder com o seguinte raciocínio: "Ai, a gente quer estar aqui por isso, isso e isso, a gente continua aqui por isso, isso e isso, nossa motivação para estar aqui é essa e essa". Ótimo, que a gente saiba por que que a gente está nos hospitais, é importante que a gente saiba disso, que a gente analise isso, porque também não é um desejo dos mais fáceis, né, um psicólogo entrar para trabalhar numa instituição hospitalar é, no mínimo, um desafio. Mas a pergunta não é por que que nós nos interessamos pela área da saúde. A pergunta é por que que a instituição de saúde se interessa por nós. Acho que essas são as 3 coisas que eu gostaria de dizer para vocês antes de entrar propriamente no que eu me propus há pouco para falar de sofrimento, tá. Tudo bem aí? Estão me ouvindo bem? Tá tranquilo, Kelly, ou tá complicado? Se tiver muito complicado, você me dá um grito. Não, dá tranquilo, depois. Tá bom. Então, eu vou entrar no que eu me propus, a falar um pouco do conceito de sofrimento em psicanálise, para que a gente possa aproveitar alguma coisa desse conceito na psicologia hospitalar, tá certo? E, para isso, eu vou começar com uma referência epistemológica importante para a nossa área, psicanálise nos hospitais, que é um autor chamado Jean Clavroil, autor de um livro, um clássico, chamado A Ordem Médica, foi publicado no Brasil em 1983. O nome do livro é A Ordem Médica, Poder e Impotência do Discurso Médico, mas eu não vou entrar no que o Jean Clavroil fala, mas vou dizer que, desde Clavroil, ele afirma que, embora o objeto do discurso médico seja a doença e não o doente, nunca escapou ao saber médico a importância dos problemas psicológicos como elementos capazes de contribuir, tanto para o adoecimento, quanto para o progresso ou para o tratamento da doença. Espera um pouquinho, vamos repetir. Porque eu agora preciso que vocês que estão me ouvindo, mais do que me ouvirem, preciso que vocês me acompanhem. Senão o resto da conferência vai perder sentido, tá? Então, atenção, vamos repetir. O objeto do discurso médico não é o doente, é a doença. Porém, desde o início da medicina,
nunca escapou ao saber médico a importância dos problemas psicológicos. Veja, o discurso médico não toma como alvo o doente, nem os seus problemas psicológicos, mas o discurso médico reconhece a importância do psiquismo, tanto para o adoecimento, quanto para a piora do adoecimento, quanto para também o tratamento da doença, tá certo? Então, qualquer médico sabe que ele não vai se ocupar disso, mas ele sabe que isso é importante. Não precisa ser um médico extremamente erudito para saber disso. Qualquer interno em medicina já sabe disso, talvez até por experiência própria, tá? Então, ao reconhecer, olhem aí a minha formulação a partir disso. Ao reconhecer a importância dos processos psíquicos, a medicina reconhece também o limite do seu discurso para abordar os processos psíquicos. Ela reconhece a importância dos processos psíquicos para o adoecimento e para o tratamento, mas ela reconhece, ao mesmo tempo, o problema dos seus limites e dos seus impasses metodológicos para incluir esses problemas em uma racionalidade clínica que é sustentada por uma perspectiva predominantemente biomédica e organicista. Então, é como se eu estivesse dizendo para vocês, os médicos sabem que o seu objeto de estudo é importante para o adoecimento e para o tratamento, mas eles sabem também que todo o dispositivo metodológico da medicina é limitado para poder alcançar isso. É nessa chave do reconhecimento da limitação do discurso médico em relação aos processos psíquicos que se abre a possibilidade de um trabalho interdisciplinar, tá? No entanto, eu queria convidar vocês que estão aqui presentes para visitar comigo rapidamente, façamos uma passagem rápida pela história da medicina, porque eu queria mostrar para vocês que a história da medicina é repleta de tentativas de solução desse problema, tá? Então, onde que nós vamos? Vamos lá para o começo. Vamos lá para o começo perceber que os primeiros médicos já tentavam resolver esse problema. Como é que a gente inclui o processo psíquico na medicina? Como é que a gente trabalha sem incluir o processo psíquico na medicina? Então, eu vou lá atrás mesmo, gente. Segura, aperta o cinto aí, a gente vai lá atrás. Vou começar por Asclépio. Não sei se vocês já ouviram falar desse mito. Asclépio é um deus herói grego, chamado também Esculápio, na versão em latim. Talvez alguns tenham ouvido isso na versão em latim. Mas esse é um deus herói grego que tinha o poder de curar as doenças. Asclépio curava doenças. E ele tinha uma espécie assim de certeza da relação entre vida psíquica e adoecimento orgânico. Isso está na história da medicina. Essa certeza de Asclépio, ou de Esculápio, para quem preferir, a respeito da relação entre vida psíquica e adoecimento orgânico, fazia com que ele se baseasse num método que ele próprio criou. Reparem isso, que coisa interessante. Ele criou um método terapêutico chamado metanoia, que nada mais é
do que a transformação dos sentimentos para a cura da doença física. É importante visitarem a história da medicina para vocês verem como esse problema é antigo, né. Então, Asclépio, referência na história da medicina, criou um método terapêutico, que ele chamou de metanoia, na qual ele exercia a medicina tentando transformar sentimentos, escutem, sofrimentos, para que as pessoas se curassem da doença física. Como o Asclépio fazia isso? Eu fiquei muito impressionada quando eu fiz essa pesquisa e descobri que Asclépio exercia a medicina pedindo, reparem que coisa curiosa, pedindo aos seus pacientes que deitassem, dormissem e sonhassem na presença dele. E que então acordassem e descrevessem os sonhos, para que então Asclépio pudesse prescrever, lhe passar a receita. Vocês estão entendendo que nós estamos na história primeva da medicina? Ah, eu pensei que era Freud que pensava que deveria tratar depois que escutasse os sonhos. Imagina, Freud vem bem depois. Asclépio já devia ter o divã, né. Punha seus pacientes, pedia então que eles falassem sobre os seus sonhos e só prescrevia a receita quando decifrava os sonhos dos enfermos. Asclépio, esse mito grego, é filho de Apolo. Ele também é pai de 4 figuras, que talvez você já tenha ouvido falar. Aceso, a que cuida. Olha só, Aceso é pai, Asclépio é pai de Aceso, a que cuida. É pai de Laso, a cura. É pai de Panaceia, a que socorre a todos. E é pai de Higia, a saúde. Em uma das versões do mito de Asclépio, que é uma versão que nos remete ao século XIII antes de Cristo, 13 antes de Cristo, diz-se então que Asclépio se fixou em uma cidade chamada Epidauro e ali criou uma escola de medicina. Na escola de Asclépio, chegou para estudar na escola de Asclépio um jovem que se tornou uma figura extremamente importante na história da medicina, nada mais, nada menos do que um jovem chamado Hipócrates. Tá? Então, Hipócrates estudou com Asclépio. Quem é Hipócrates? Esse talvez você já tenha ouvido falar. É o pai da medicina. O Asclépio talvez seja o avô. Né? Hipócrates, convencido por Asclépio, ou pelas teorias de Asclépio, do potencial terapêutico das práticas narrativas, Hipócrates, então, desenvolve a teoria dos humores corporais para entender os estados de saúde e os estados de doença. Vejam de novo o quanto esses primeiros médicos tentaram resolver o problema da relação entre o psiquismo e o corpo. Criaram terapêuticas, métodos, teorias para articular psiquismo com o corpo. Depois de Hipócrates, e eu vou parar nesse, senão a gente não acaba hoje. Então, eu falei de Asclépio, falei de Hipócrates, estou falando agora de Galeno. Galeno é discípulo de Hipócrates.
Galeno, seguindo a mesma tradição de tentar articular psiquismo com adoecimento e saúde, Galeno desenvolveu a tipologia dos temperamentos, reconhecendo a importância dos temperamentos tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento das doenças. Eu vou parar por aí, mas acho que eu já trouxe 3 figuras históricas do início da medicina para dizer para vocês que não há como negar que faz parte da história da medicina buscar novos saberes para a solução de velhos problemas. E que, num salto importante ao longo dos séculos, tentativas mais tardias também seguem essa mesma intenção. Qual intenção? De resolver o problema do adoecimento, do tratamento das doenças, por meio do acesso ao aparelho psíquico. Está aí a medicina francesa, que não nos deixa mentir. Aonde que a medicina francesa ajudou? No aprimoramento da sugestão como método terapêutico. Né? A gente viu Charcot, a gente viu todos os experimentos na Salpêtrière. Enfim, nesse salto que eu estou propondo, vem um homem chamado Sigmund Freud. Freud vem dizer que as histéricas sofrem de reminiscências e que, portanto, essa patologia poderia ser tratada de novo por um método narrativo. Seria importante que as pessoas pudessem falar sobre o que lembram, o que sofrem, etc. O que é mais importante, gente, nisso tudo que eu estou dizendo para vocês? É que quando se diferencia com Freud, psicanálise de medicina, e aí seria uma outra conferência para a gente falar de como isso acontece, é muito bonito a gente perceber o quanto a psicanálise surge da tentativa médica de resolver esse velho problema, né? E é importante dizer que a psicanálise é uma tentativa tardia de resolver aquilo que desde Asclépio tentava se resolver. Mas a coisa mais importante de tudo isso que eu acho para a gente pensar didaticamente é que com o surgimento da psicanálise, a medicina tem acesso a uma coisa importante, a diferença entre sintoma e sofrimento, tá? O sintoma traz consigo um sofrimento cifrado. Vocês se lembram de Freud com as histéricas, tentando decifrar os sintomas. Decifrar implica que tem algo cifrado. O sofrimento não é um sintoma. O sofrimento é uma resposta subjetiva que diz respeito a uma posição singular. Mas não é um sintoma. Lacan, seguindo o caminho do Freud, vai dizer que ele entendeu, e segundo Freud, que a leitura de Freud permitiu a ele pensar que o sofrimento, diferente do sintoma, tem uma verdade, mas se a verdade no sintoma precisa ser decifrada, a verdade do sofrimento é o sofrimento ele mesmo, certo? E que, portanto, o sofrimento, para ser cuidado, o sofrimento, para ser
tratado, não precisaria de decifração alguma, bastaria que alguém pudesse reconhecê-lo. Bastaria que alguém pudesse, propondo essa prática narrativa, reconhecer, acolher. Não, o sofrimento, então, se Freud e Lacan tiverem razão, não é para ser interpretado, é para ser escutado, tá? Então, essas diferenças entre sofrimento e sintoma nos importam, nos interessam, porque a gente está vendo que, até o presente momento, a medicina, que não inclui os ensinamentos da psicanálise no seu escopo teórico, trabalha sem fazer essa diferença. Por exemplo, o profissional de saúde médico apressado, desavisado talvez, tende a transformar tristeza em sinal de depressão, rapidamente. Talvez mecanicamente, automaticamente, se quiserem inconscientemente. Às vezes inconsequentemente. O que tem ali é um sofrimento, que não reconhecido se transforma em patologia. E nós estamos dizendo para vocês, nos preocupa essa tendência contemporânea de profissionais da saúde patologizarem o sofrimento, uma vez que a gente aprende desde Freud, desde Asclépio, se quiserem, que sofrimento não é sintoma. Ainda que sintomas tragam sofrimento. Tá? Vou começar a concluir. Gente, vocês precisam me avisar o tempo. Quanto tempo eu tenho, Kelly? Devo ter uns 10 minutos? Isso, 10 minutos. 10 minutos e a gente abre as perguntas. Tá certo. O que o Freud fala sobre sofrimento? Freud diz o seguinte, num texto conhecido de vocês, talvez, ou de todo psicólogo que deve ter encontrado esse texto em algum momento aí da formação em graduação, um texto chamado Mal-Estar na Civilização. Nesse texto, Freud define o sofrimento como uma experiência singular, ligada ao narcisismo. Ele diz que o humor é uma possibilidade de defesa frente ao sofrimento, mas o mais importante que eu quero compartilhar com vocês é que ele diz que o sofrimento é uma experiência derivada de 3 fontes. Sofre-se por 3 razões. Parece pouco, né? 3. Mas isso é Freud, né? Freud vai dizer: primeira fonte de sofrimento é o próprio corpo. Por exemplo, por meio do adoecimento. O declínio do corpo, a incapacidade do corpo, o envelhecimento do corpo, a dismorfia do corpo, ou qualquer coisa ligada ao corpo. Segunda fonte, o que ele diz é mundo externo. E ele explica, ele diz, o mundo externo são forças externas a mim que podem se voltar contra mim de modo destrutivo, esmagador e impiedoso. Tá? Primeira fonte, meu próprio corpo. Segunda fonte, qualquer coisa que não seja eu, que me atinge. E terceira fonte, relação com os outros homens. E aí, quando ele fala dessa terceira fonte, ele diz que ele supõe que essa terceira fonte
seja a mais penosa das três. Sofre-se mais pela relação com os outros homens do que pela relação com o corpo e com o mundo externo, com a natureza, né? Ou seja, qual é o nosso esforço enquanto laboratório de pesquisa em psicanálise, saúde e instituição? Qual é o nosso esforço na USP? Qual é o nosso esforço nos trabalhos que a gente tem feito em interlocução com os colegas do campo? Nosso esforço é introduzir uma espécie de metapsicologia do conceito de sofrimento em nome da construção de um dispositivo clínico teórico que nos ajude, enquanto psicólogos, a termos ali, onde a gente precisa, assertividade. Eu preciso cuidar da minha formação para que eu tenha recursos para lidar com os problemas que me são endereçados na instituição de saúde. Nesse sentido, do aprimoramento do conceito de sofrimento, o que é que a gente já concluiu desde então nas pesquisas? O sofrimento tem uma estrutura de narrativa. Aí vocês poderiam me dizer, mas escuta aqui, vocês estão concluindo isso hoje? Asclépio já sabia disso. Asclépio já sabia disso, tanto é que ele propunha às pessoas que deitem e falem, muito antes do Freud. Né? Tá, mas assim, o sofrimento tem uma estrutura de narrativa, isso é verdade, a gente já sabia. O que a gente precisou esclarecer vem depois. É assim, se o sofrimento tem uma estrutura de narrativa, isso quer dizer que ele precisa ser contado. Ele traz consigo uma demanda de reconhecimento. Não é suficiente que eu diga, esta pessoa está em sofrimento, coitada. A experiência do cuidado em psicanálise é considerar que o sofrimento tem uma estrutura de narrativa e precisa ser contado. Só que ele precisa ser contado para um interlocutor interessado. Interessado em quê? No sofrimento. Mas ninguém está exatamente interessado em sofrimento, as pessoas querem resolver e se livrar do sofrimento. Nós estamos dizendo que se não tiver um interlocutor interessado e disponível, mais do que interessado e disponível para escutar o sofrimento, então o sofrimento silenciado, não reconhecido, ele próprio se transforma em sintoma. Não sou eu que o transformo em sintoma, o próprio sofrimento tende a vir a ser sintoma, se não contado, se não reconhecido, e não basta ser só contado e não ser reconhecido. Tá? Segundo ponto que a gente tem concluído, o sofrimento tem um caráter transitivista. Explique-se, Lívia, o que quer dizer isso? O que quer dizer é que ele muda conforme o sujeito fala dele. E ele também provoca efeitos em quem escuta. O sofrimento muda conforme eu falo dele. Uma coisa é eu estar em sofrimento silenciada, engasgada, na medida em que eu encontro um interlocutor interessado e começo a falar dele, ele se transforma. Vocês lembram de Asclépio? O interesse de Asclépio era transformar sofrimento. Então, ele se transforma por meio de escuta e ele transforma também quem está escutando. E é por essa razão que aí seria uma outra conferência, mas é rigorosamente necessário
que a gente cuide da nossa formação enquanto escutadores. Escuta, tracinho, dores. Não é possível que a gente faça isso sem apoio teórico, sem análise, sem supervisão. É verdade que o sofrimento, para ser reconhecido, precisa ser legitimado, e sem isso ele não é transformado. Mas o sofrimento de uma pessoa afeta a outra. E se a gente não tiver condição de escutar sem afetação, a gente adoece junto. Então, como é que a gente faz para ter uma escuta empática sem se confundir com as pessoas? Percebe a importância da formação da gente? Não é brincadeira, gente. Formação não é brincadeira. Não é só ler. É ler e falar com um supervisor qualificado para isso. É discutir isso à exaustão. Por fim, eu queria dizer que o ato de diagnosticar sintomas, em absoluto, corresponde ao ato de reconhecer sofrimento. Não corresponde. Não é suficiente você chegar lá, psicólogo hospitalar, escrever no prontuário o CID do paciente, o diagnóstico, e não ser capaz de cuidar, não ser capaz de tratar do sofrimento. Então, a gente precisaria também conversar, eu sei que não é hoje, mas a gente precisaria conversar. Mais 2 coisinhas só, e aí eu encerro. Da diferença entre tratar de sintomas e cuidar de sofrimento. Existe a diferença entre cuidado como cura e cuidado como relação. Nós estamos mais próximos dessa última. É muito importante essa coisa de pensar no cuidado como técnica para curar e cuidado como relação. Isso é objeto de nossa parceria com um grupo importante na França, onde se está discutindo exatamente isso, os modos de cuidar na área da saúde. E a outra coisa e última coisa é que, assim, dar voz a uma pessoa não define o modo pelo qual ela será escutada. Então, não é simples ouvir essa conferência e dizer: "Ah, tá bom, então eu vou dizer às pessoas que falem, já que a Lívia está dizendo que o sofrimento é uma experiência narrativa". Tá, não é suficiente que ela fale. Você precisa ser capaz de saber o que vai fazer com o que vai ouvir, tá? Agora, é crucial que ela fale. Por que que é crucial que ela fale? Porque o que a gente aprende com Freud, e isso é bastante útil para nós psicólogos hospitalares, é que a psicanálise é um discurso que resguarda o lugar do sujeito, a voz do sujeito. É importante que o sujeito fale, muito mais importante que ele fale do que ele ser falado. Então, se a gente resguarda a importância do lugar do sujeito, gente, é porque a gente acredita que o que um sujeito tem a dizer, ninguém mais pode dizer por ele. Então, que falem os pacientes. E nós cuidemos da nossa formação para poder escutá-los. É isso aí, pessoal. 21h29 aqui. Aí é menos, né, aí é 20h29, provavelmente. Mas, assim, faltou 1 minuto para o meu tempo, acho que eu fui pontual, né, Kelly? Foi. Está ouvindo bem? Tô. Bom, obrigada, Lívia, pelas perguntas e agradecer a Cecília. Já não estou ouvindo. Espera aí. Voltou? Eu acho que deve ser a internet, né? Precisa aumentar um pouquinho. Deixa eu aumentar o meu volume aqui, espera aí. Eu
Vou mudar de lugar aqui. Aqui. Eu vou chegar mais próximo do computador e quem sabe me escuta melhor. Melhorou? Melhorou muito. Então já encontramos o lugar. Agradecer e dizer que, mais uma vez, essa possibilidade, eu achei assim, a sua capacidade de se aproximar da gente mesmo através da tela. Né? Isso é incrível. E a gente vai agora abrir as questões. Então, quem tiver perguntas, pode levantar a mão. Lívia, você prefere que a gente faça uma rodada de perguntas ou você quer responder uma por vez? O que você acha melhor? Como for melhor para vocês, para mim tanto faz. Eu vou anotando aqui. Pessoal, quem quer fazer uma pergunta? Você vai lá? Eu vou iniciar ainda para falar um pouquinho sobre uma questão que sempre tenho escutado falar e é uma coisa que sempre eu está recordando, isso tem a ver com a formação. E a gente tem que discutir um Kelly, eu não estou te ouvindo, Kelly. Quer dizer, eu estou ouvindo o que você está falando, mas eu não estou entendendo o que você está falando. Oi, está ouvindo? Estou. Tá, eu vou trazer uma questão. Tá, Qualquer coisa, se não tiver algum, você me interrompe, por favor. tá bom. Mas para a gente pensar um pouquinho, hoje a gente até começou a discutir aqui em uma das mesas sobre a questão da formação mesmo. Os colegas levantaram questões importantes. Dentre elas, né, a questão da falta de acolhimento de grupos marginalizados em instituições hospitalares. Essa é uma mesa interessante que a gente teve hoje, com contribuições importantíssimas, no sentido de que pessoas trans, comunidades indígenas, o quanto que, vou falar primeiro das pessoas trans, que não buscam atendimento médico por dores específicas, vão ao hospital e são urgências, né, porque, enfim, sofrer preconceito, violência e tantas outras coisas. E a gente estava falando dessa questão da formação, no sentido de que o que a psicologia pode contribuir nesse sentido. Né? Bom, claro que não dá para considerar, bom, uma pessoa nessa condição está em sofrimento, e aí eu vou para o ponto que você sempre trabalha, e que interessa bastante para a gente, que é pensar que um acontecimento não equivale, um acontecimento no corpo, uma doença no corpo, não equivale necessariamente a um sofrimento. Porque normalmente a gente sempre é solicitado pela equipe, né? Paciente que sofre porque descobriu uma determinada doença. E a gente tem tentado pensar um pouco nisso, tanto é que eu falei de uma das referências que a gente tem no nosso trabalho dentro da Comissão de Psicologia, você. E aí, agora, o que eu acho que seria interessante, se você pudesse falar um pouquinho para a gente dessa questão da diferença de sofrimento, né, com o acontecimento. Não sei se foi clara. Deixa eu ver se eu peguei partes do que você falou. Você está me pedindo, então, veja se eu entendi bem o que você está dizendo, porque não está bom o som, não. Você está dizendo de que muitas pessoas, como pessoas trans, população indígena, vêm em sofrimento e as pessoas têm dificuldade de acolher. É isso?
Isso, eu comecei a por aí, porque, a nosso ver, no primeiro momento, a gente toma essa condição como um sofrimento. Ah, sim. E aí, eu gostaria que você falasse um pouquinho, assim, eu acho que o sofrimento só pode ser, e aí catalogado ou não, mas vamos usar outra palavra nesse momento, mas a gente só pode falar do sofrimento a partir de uma escuta. Né? A Certo. partir da disponibilidade de uma escuta de alguém que se interessa pelo sofrimento que você está vivendo. Tá. Diferente do que, né, dentro de uma instituição hospitalar, normalmente é colocado. Uma instituição hospitalar basta adoecer para sofrer. Né? A Tá. gente escuta muito isso dentro da equipe. E aí, se eu puder falar um pouquinho, Tá. uma pergunta, aí você já faz, podemos fazer ela. Pode. Boa noite, Maria. Boa noite. Olá. Ah, eu vou contar aqui também. Peraí. Boa noite. Enfim, falando aí a respeito dessa condição necessária de abordar o sofrimento, né? Para além daquilo que a gente falou do bom, ou melhor agora. Eu não estou ouvindo, gente. Eu não estou ouvindo. Quer dizer, eu estou ouvindo, mas não estou entendendo. Está chegando muito distorcido. Oi. Oi. Peraí, vai dar tem que ligar aqui. Desliga aqui. Pelo computador. Fala sozinho. Fala agora. Oi. Oi. Fica melhor agora? Olha, fica muito melhor. Ah, desliga o microfone, então. Tá dando bem. Bom, eu vou ser breve, Maria Lídia. Eu acho que pensando no que foi dito e discutido aqui hoje, eu acho que um dos grandes desafios que nós, enquanto psicólogos, vivenciamos é o da abordagem do sofrimento e o cuidado do sofrimento na ausência de fala, né? E eu gostaria muito que você discorresse um pouco sobre isso, visto que é comum também, né, no âmbito hospitalar, que o velho ditado, né, quem não chora não mama. Então, na ausência de fala, muito do sofrimento é ignorado. E aí eu estou pensando de uma forma ampla, né? Seja porque a fala ainda não existe, como no caso dos bebês, seja porque a fala está interrompida, no caso de uma condição orgânica. Então, eu vou fazer essa questão mais provocativa para a gente pensar nessa abordagem do sofrimento na ausência da fala. Excelente a pergunta, muito boa pergunta. E agora eu estou ouvindo ótimo, viu? Ah, que bom. Amanhã a gente já sabe, né? Agora, Kelly, se você pudesse só retomar sua pergunta, me ajudaria, Kelly. Tá. Bom, vou trazer bem resumido para a gente poder falar um pouquinho da diferença entre um acontecimento, né, de um acontecimento de uma doença, de um acidente, onde você recebe o paciente no hospital, para isso que você trabalha do sofrimento. Um acontecimento não equivale necessariamente a um sofrimento, né? De não tomar por essa via quando a gente é chamado. E aí eu acho que você trouxe uma coisa que me chamou bastante atenção, de escutar o paciente. Eu fiquei me perguntando como que a gente pode escutar o paciente e a equipe que demanda aí um pedido, quando a equipe já vem catalogando que esse paciente tem um determinado sofrimento. E aí parece que fica assim, vamos atender o chamado da equipe, sim, mas a gente precisa escutar esse paciente, se trata de sofrimento realmente ou não. Né? Não reduzir o sujeito a um corte aí que é catalogado. Tá bom. Então, vou responder da Kelly primeiro, tá? Que perguntou primeiro. A sua pergunta me leva direto
para um outro ponto que você sabe que a gente tem trabalhado, mas que eu não falei sobre isso aqui, porque eu enfim, talvez devesse ter falado, que é a importantíssima diferença que a gente está propondo entre acontecimento e experiência, né. Acho que isso está bem colocado no último livro, né, Kelly, e que pode ajudar o pessoal mesmo. Você tem toda a razão de ter lembrado disso, menina, eu devia ter lembrado disso para trazer. Mas é tanta coisa, né, que a gente enfim. Eu te agradeço, inclusive, pela sua pergunta, porque me dá a oportunidade agora, nesse tempo que nos resta, de falar de algo que é importante. Então, a diferença que a gente propõe, além de sintoma e sofrimento, é de acontecimento e experiência. A proposta é assim: tome acontecimento como fato, aquilo que é da ordem do possível de ser descrito, ser compartilhado, ser datado. Talvez a gente pudesse dizer que é aquilo que é da ordem do universal, é um fato, todo mundo está vendo, esse encontro agora é um fato, né, está acontecendo esse encontro. Diferente de experiência, que por definição seria uma espécie, assim, de apropriação psíquica do fato, tá. Então, se esse encontro é um acontecimento, ele pode vir a ser experiência para alguém, quando alguém se apropriar desse fato. Digamos que a experiência é a dimensão subjetiva do fato e, portanto, por definição, a experiência, ela é singular, é sua, ninguém pode tirar de você essa experiência, né. Como foi a sua experiência, é só você que pode dizer. O acontecimento muitos podem narrar, como foi, quantas pessoas tinham, o microfone não pegava e tudo isso que todo mundo pode descrever, mas a experiência só sabe dela quem por ela passa, né, quem constrói essa experiência. E muitas vezes o trabalho do psicanalista é favorecer, com a sua escuta, essa passagem de acontecimento para experiência na vida de um paciente. Então, o adoecimento é um acontecimento que a gente espera que venha a ser uma experiência singular. O sofrimento é uma experiência subjetiva, não é um acontecimento, certo? Então, o sofrimento só sabe dele quem por ele passa. É essa a distinção que, com a sua pergunta, você me ajuda a fazer, porque complementa o que eu disse, de fato, né. Então, nós psicólogos, nós psicanalistas, embora a gente preste uma atenção minuciosa aos acontecimentos, aos fatos, é preciso dizer que nós somos os profissionais da experiência. É ela que enfaticamente nos interessa, a experiência do paciente, tá. Agora, a pergunta sobre sofrimento na ausência de fala. Então, pode ser que o sofrimento esteja presente em alguém que está silenciado, independente da razão. Provavelmente, alguém que não consegue falar sofre até por isso. Mas eu não tenho como afirmar o sofrimento se ele não for falado, tá. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês, a partir da minha experiência, já usando o termo, o que eu posso dizer para vocês é que, assim, quando a gente supõe sofrimento ali onde há silenciamento, ali onde há silêncio, se a gente supõe que tem sofrimento,
a gente oferece escuta ao silêncio, por mais que pareça esquisito. Eu digo a vocês, assim, que não foram poucas as vezes que oferecer escuta, ou se vocês preferirem, oferecer presença, estar presente diante de alguém que está silenciado, muitas vezes na minha vida profissional, foi o que precisou acontecer para que um dia essa pessoa começasse a falar. É a presença disponível e interessada que convoca o sujeito a se posicionar como sofrente, como alguém que está em sofrimento. Então, eu não desistiria daquele que está silenciado. Eu não desistiria. Para ser franca com vocês, eu já escrevi, acho que eu escrevi sobre esse caso, ou apresentei em algum lugar, não me lembro se eu escrevi. Já fiquei 6 meses com uma senhora, de nome Lúcia, até que ela desse a primeira palavra. 6 meses. A gente marcava o encontro, ela chegava, dizia bom dia com a cabeça, boa tarde, eu suponho que ela devesse querer me dizer, se despedia com a mão, eu marcava o próximo encontro. Foram 6 meses. Primeiro internada, depois no ambulatório. Depois de 6 meses, começou a falar. Então, claro que eu me senti uma louca, né, de como você vai atender a pessoa que não fala nada por 6 meses, quanto tempo mais vai durar isso? Mas tem uma aposta, sabe quando você faz uma aposta, do tipo: "Tem um sujeito aí, vai chegar, vai um dia ele vem com ela". E veio, e foi muito legal. Que mais, Kelly? Mais à frente. Mas pegando um pouquinho o gancho nisso que você coloca, Lívia, acho que de pensar também que quantas vezes, né, eu posso falar da minha prática, quantas vezes, em especial, acho que no início da minha prática, eu não tomei como não tem demanda, não vou seguir com esse paciente. E quantas vezes a gente escuta isso de colegas, né? Não há demanda. E aí da gente pensar mesmo que talvez a nossa posição é uma posição nisso que, dentro da psicanálise lacaniana, né, é colocada como uma sustentação de desejo de analista, né? É o desejo de um analista que opera nesse lugar e suporta, a gente paga, né? A gente paga de alguma maneira para estar ali disponível e interessado para que um trabalho possa dizer. Né? Isso. Mais alguma questão, pessoal? Lívia, então, não sei se tem mais alguma questão que você gostaria de nos dizer, mas quero te agradecer, queremos agradecer em nome do Conselho, da Comissão de Psicologia Hospitalar, e, enfim, foi assim, enriquecedor, acho que tem muitas coisas para a gente poder articular, amanhã a gente tem mais um dia de encontro, e assim a gente finaliza nosso primeiro dia de encontro. Muito obrigada, Lídia. Obrigada a vocês, gente. Estou super à disposição desse conselho, dessa turma bacana. Eu gosto muito de falar com vocês. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Beijo. Boa noite. Tchau. Tchau. Vamos lá, então, para a nossa despedida. Bom, gente, a gente agradece a disponibilidade de vocês, né? Os momentos que vocês hoje, momentos agradáveis e muito hoje. Saudamos novamente a todos que estiveram conosco hoje, e agradecer principalmente a disposição para fechar, né? E lembro que amanhã tem mais, né? Amanhã a gente se encontra aqui e nós estaremos abrindo o trabalho com a palestra da Maria Helena Franco a partir das 8h. Então, vai servir a visita também, né?
mas a gente está fazendo tudo para não atrasar